Olá a todos, sou a professora Ana Paula do canal Bioacessível. Venho aqui convidar vocês para me seguirem no Instagram Bioacessível, no YouTube Bioacessível. Espero todos vocês. Hoje a aula vai ser sobre fungos. Ah, que legal, fungos. No final da aula vai ter uma curiosidade. Se o fungo ele é filogeneticamente mais próximo dos animais ou dos vegetais. Uai, professora, eu desconfio. Ele não tem perna, sinal que ele pode ser mais próximo dos vegetais. Opa! Mais pra frente a gente conversa. Vamos lá? Vem comigo. Fungos. Primeira características, eles são heterotrófos. O que é heterotrófos, professora? Heterotrófos é que ele não produz sua energia sozinho. Ele pega um alimento de alguém ou de algum lugar, né? Ah, tudo bem. E os vegetais são o quê, professora? São autótrofos, eles produzem seu próprio alimento. Ah, isso já é uma coisa diferente dos vegetais. Interessante. E sabe como que os fungos se alimentam? Por absorção. Eles são heterótrofos, eles se alimentam de outra matéria orgânica que ele não produz. O que acontece? Ele joga enzimas, digere aquela substância que ele quer se alimentar, né? E aí ele vai sugar através de absorção e aí assim vai acontecer a nutrição dele. Bacana. Vem comigo. Quitina. Ah, essa substância está onde? Está na parede celular que forma a célula de um fungo. Ah, é composta de quitina. O que é quitina? Quitina é um carboidrato. Ah, legal. Carboidrato gera energia? Gera. Bacana. Comigo. Glicogênio é uma forma de armazenamento que o fungo utiliza. Uai, tô vendo uma coincidência. O animal também usa essa forma de armazenamento de energia, o glicogênio. Ah, interessante. Outra coisa, a reprodução dele é por esporos. A reprodução dos animais é por gametas, é gaméticas. Então, uma coisa que é diferente, reprodução por esporos. O fungo ele pode ser unicelular ou multicelular. O que significa? Ele pode ser formado de uma única célula. O exemplo, leveduras, né? Um exemplo de leveduras, uma espécie, Saccharomyces cerevisiae, o que faz o fermento do pão, né? Que ele libera gás carbônico, né? O dióxido de carbono. Ah, interessante. Então, um exemplo de fungo unicelular seria levedura? Seria. Um exemplo de fungo multicelular são aqueles cogumelos que você vê, que tem aquela corpo de frutificação. Deu mais ou menos para entender? Tudo bem. Exemplos do dia a dia de fungo. Como você vê o fungo no dia a dia? Através de bolores. Sabe aquele bolor que tem no pão? Aquele bolor preto ou meio esverdeado? É fungo? É fungo. Mofos. Sabe aquela região de mar úmida, que as paredes vão pegando mofo e vai soltando a parede? É o que? Mofo. Nossa, então os fungos estão bem presentes no nosso dia a dia. Demais. Leveduras. Leveduras está onde, gente? Um fungo unicelular. Está na fabricação o quê? Da cerveja, das bebidas fermentadas. Interessante. Cogumelo. Cogumelo está onde? Cogumelo está na alimentação, como o champignon, o shiitake. Orelha de pau. Você já viu no pau, quando tem as orelhas de pau? Interessante. Então, aqui são algumas formas que você vê de fungos no dia a dia. Importância dos fungos. Reciclagem de nutrientes. O porquê de reciclagem de nutrientes? Ele, junto com a bactéria, o fungo, ele vai decompor, ele vai reciclar aquele nutriente, ele vai transformar aquela matéria, uma matéria orgânica maior em uma menor, né? Ele vai quebrar, ele vai reciclar aquele nutriente, que vai poder ser aproveitado por outro produtor, né? Imagina um vegetal vai aproveitar essa reciclagem de nutrientes que ele fez, essa decomposição. Alimentos. Onde a gente encontra fungos em alimentos? Gorgonzola? É. Então tem vários tipos de queijos, vários tipos de pães que utilizam fungo. Então fungo é muito importante. Ele tem a sua parte maléfica, mas tem sua parte benéfica. Alucinógenos.
tal famoso chá de cogumelo, LSD, droga lipossolúvel, né? Que deixa a pessoa alucinada. Tá, tudo bem. Será que esse fungo nasceu para deixar as pessoas alucinadas? Não. A importância que ele tem ecológica é que é ali que o animal que se alimentar daquele fungo e sentir aquela toxina que ele libera, que causa mal-estar nele, isso é uma defesa do próprio fungo. Depois aquele animal não vai mais atacar aquele fungo. É uma forma dele se proteger. É uma importância ecológica. Assim, ele diferencia dos outros fungos que não produz toxinas. Interessante. Micorrizas. Fiz um desenho aqui. São associações dos fungos com as raízes. As micorrizas podem ser fungos unicelulares ou multicelulares. O que acontece? As micorrizas, elas auxiliam na absorção a mais de água e sais minerais. Ela vai aumentar a faixa, a grandeza de absorção, a teia de absorção de água e sais minerais. Outra coisa, é visto que as micorrizas também protegem contra patógenos, né? Possíveis causadores de doença nos vegetais. Então essa relação é uma relação benéfica para os dois. Por quê? Os vegetais também vai fornecer produtos da fotossíntese para esses fungos aqui. Porque lembra que ele vive o quê? De absorção? Ele é um ser heterotrófico ou heterótrofo? Interessante. Tudo bem, micorrizas. Sabe outra associação que tem entre fungos e outro ser vivo? É os líquens. Os líquens são algas verdes associadas a fungos. Ou cianobactérias também. O que acontece? A alga verde, ela faz fotossíntese, fornece um produto da fotossíntese para o fungo e assim vice-versa. Um protege o outro fornece o produto. Líquens, bacana. Os líquens é o quê? Qual que é a função dele para o meio ambiente? Quando o meio ambiente está equilibrado, ele é um bioindicador. Ele vai estar presente nas cascas das árvores, nas rochas. Interessante. Outra coisa, remédios. Uai, professora, fungo produz remédios? Produz sim. Por quê? Lembra do antibiótico que você tomava? Penicilina? Foi através de um experimento, ocasionalmente, não foi provocado, ele não foi intencional, um acidente no experimento, que um cientista tirou férias, ele descobriu que onde o fungo proliferava na sua placa, as bactérias não circulava, não rodeava aquela região que o fungo colonizava. Então, um exemplo de remédio, penicilina. Ok, tudo bem. Tem a parte também dos fungos que são parasitas. Por que eles são parasitas? Eles podem parasitar tanto os animais quanto os vegetais. Um exemplo de fungo parasita de vegetal que causa um grande prejuízo. A soja, ferrugem, a folhinha fica toda cheinha de pontos marrons. Um prejuízo aos animais. A nós humanos, pé de atleta? Sim. Cândida? Sim. E vários outros tipos de doenças. Também tem a histoplasmose, né, que acontece nos pulmões. Legal isso. Tudo bem. Então, os fungos podem ser classificados em simbiontes, quando tem a relação de micorrizas ou líquens, lembra? Sapróbios, por quê? Ele vai decompor matéria morta. E parasitas. Parasitas por quê? Ele vai parasitar um ser que está vivo, um ser que não está morto, né? Tudo bem. Então, podem ser simbiontes, sapróbios ou parasitas. Legal. Vamos lá. De que é composto um fungo? Um fungo é composto por hifas. Tá. Um conjunto de hifas vai formar um micélio. Representei essas hifas aqui de roxinho. Tá vendo? Bem de roxo aqui. Esse aqui é um cogumelo. Essa aqui é a parte que fica abaixo do solo do cogumelo. Deu mais ou menos para perceber? Isso aqui é acima do solo.
Essa parte aqui é abaixo do solo. Esse micélio aqui é chamado de micélio vegetativo, é o que está entremeado no substrato, no solo, na casca de uma árvore. Tudo bem. Esse aqui é o micélio reprodutivo, que está acima do solo. Nem todo fungo tem esse formato, mas só para vocês verem de uma forma ilustrativa onde está o micélio vegetativo e o micélio reprodutivo. Tudo bem. Aqui de roxinho, eu representei umas hifas em zoom. Tudo bem. As hifas, elas são classificadas em septadas e não septadas. Essas aqui são as septadas e essas aqui não septadas. O que tá diferente aqui? Tá vendo que essa não septada tem 2 núcleos? Eu posso classificar essa não septada aqui de uma hifa não septada dicariótica. Por quê? Ela tem 2 núcleos, mas se eu tirar um núcleo, eu posso falar hifa não septada monocariótica, porque ela está só com um núcleo. Deu mais ou menos para entender? Vamos para o próximo. Estamos chegando na curiosidade que eu falei no início, se os fungos são mais próximos dos vegetais ou dos animais, tudo bem? Aqui está representado um cladograma, uma árvore aqui de filogenia. O A eu representei animais, o F, fungos. Você está vendo que ele tem um ancestral em comum que são os opistocontes? Ah, interessante. O que significa ops? Posterior. O que significa tocontes? Flagelo. Ah, eles eram seres que tinham flagelos posteriores. Então, os animais e os fungos têm um ancestral comum muito próximo, que tinha flagelos posteriores. Ah, por isso que o fungo é mais próximo de um animal do que de um vegetal. Eles têm esse ancestral aqui comum, mais perto. Ah, interessante. Deu mais ou menos para saber? Porque antes se estudava, muito antigamente, se estudava os fungos em matérias com botânica. Hoje não, ele teria que ser estudada matérias de zoologia, né, de animais, porque ele está muito mais próximo dos animais. Por quê? Eles têm um ancestral em comum dos opistocontes. Ops o quê? Posterior. Flagelo, tocontes. Flagelo posterior. Ah, tudo bem. Deu mais ou menos para entender? Pode ser uma pergunta de vestibular isso? É. O fungo é mais próximo dos animais ou dos vegetais? Agora você já sabe a resposta. Vamos para os filos dos fungos? Quitridioomicota, zigomicota, glomericota e basidiomicota. O que acontece? Lembra que eles tinham um ancestral comum com flagelo posterior? Esse flagelo vai ser apresentado só no filo do Quitridioomicota. Nos demais, esse flagelo foi perdido. Os zigomicotas são aqueles fungos que praticam simbiose, convivem em simbiose e que praticam micorrizas, convivem em micorrizas. Deu mais ou menos para entender? Vamos pensar um negócio aqui. Questão de armazenamento dos alimentos. Isso é primordial? É. Quando você não tem armazenamento direito de grãos oleaginosos, pode causar o quê? Fungos. E esses fungos, quando são, principalmente de sementes oleaginosas, que contém muito óleo, esses fungos, eles vão ter uma toxina que vai ser acumulativa no seu corpo. Essa substância acumulativa no seu corpo pode ocasionar câncer no fígado. Então, muito cuidado ao armazenar certos tipos de grãos oleaginosos, até para a alimentação dos animais. E esse lembrete aqui foi do câncer. Agradeço sua visita, até a próxima. Fico esperando você se inscrever no meu canal Bioacessível. Tchau!